Vivemos uma era de instabilidade permanente. Crises econômicas, guerras culturais, colapso moral, ansiedade coletiva, excesso de informação e escassez de sabedoria. O mundo está barulhento e a alma exausta. Nunca se falou tanto em liberdade e nunca se viu tanta gente emocionalmente aprisionada. A Bíblia nunca prometeu conforto constante. Pelo contrário, ela prepara o homem para o inverno. E o inverno chega, não como teoria conspiratória de rede social, mas como realidade histórica e espiritual. A pergunta não é se tempos difíceis virão. A pergunta é: você está espiritualmente preparado? Hoje nós vamos falar sobre isso, não com sensacionalismo, não com medo, mas com filosofia cristã sólida, bíblica, madura, aquela que não treme quando a internet cai e nem quando o mundo muda. Tempos difíceis não são exceção na história humana, são a regra. Basta abrir o livro do Eclesiastes para perceber que o homem sempre viveu entre ciclos de construção e ruína, paz e guerra, abundância e escassez. A diferença é que hoje temos Wi-Fi e notificações. A Bíblia nunca romantiza o sofrimento, mas também não o trata como acidente. Ele faz parte da formação moral do ser humano. O cristianismo não vende ilusão de estabilidade eterna neste mundo. Jesus afirmou claramente que no mundo teríamos aflições. Não foi uma metáfora poética, foi um diagnóstico espiritual. O problema moderno é que fomos ensinados a acreditar que desconforto é injustiça e que frustração é trauma irreparável. A Escritura, porém, ensina resiliência antes de ensinar vitória. O apóstolo Paulo escreveu cartas da prisão, não de um resort espiritual, mas de uma cela romana, e ainda assim falava sobre contentamento. Isso desmonta a ideia de que circunstância determina paz interior. A cultura atual diz que precisamos alinhar o universo. A Bíblia diz que precisamos alinhar o coração. São propostas muito diferentes. Tempos difíceis revelam estruturas frágeis, revelam fé superficial, relações utilitárias, convicções compradas em promoção ideológica. Quando a pressão aumenta, o verniz espiritual racha. É por isso que a preparação começa antes da crise. Ninguém aprende a nadar no meio do afogamento. E ninguém constrói caráter no meio do colapso se não começou antes. A filosofia cristã entende que a história caminha sob soberania divina, mesmo quando parece desorganizada. Isso não elimina a dor, mas remove o desespero. Há uma diferença entre sofrer com propósito e sofrer no vazio. O primeiro fortalece, o segundo corrói. O mundo oferece distração, a fé oferece direção. Compreender que tempos difíceis são inevitáveis é apenas o primeiro passo. O segundo é decidir não viver de modo improvisado. Conhecimento sem prática produz espectadores lúcidos e frágeis ao mesmo tempo. A fé cristã nunca foi apenas diagnóstico da realidade, mas proposta de transformação interior. Saber que a tempestade existe não fortalece a casa, é preciso reforçar as vigas. Entre reconhecer o inverno e suportá-lo, existe uma ponte chamada disciplina espiritual. E essa ponte não se constrói em pânico, mas em constância. Preparação espiritual não é emoção elevada em congresso religioso. É uma disciplina silenciosa. Oração constante, leitura bíblica consistente, reflexão profunda. Não é sobre performance espiritual para os outros verem, mas sobre construção interna. Quem vive apenas de entusiasmo religioso costuma desmoronar quando a emoção passa. Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério público. O deserto não foi interrupção, foi preparação. A solidão, o silêncio e o confronto interior moldam o caráter. Hoje fugimos do silêncio como se ele fosse inimigo. Preferimos ruído constante, mas sem silêncio não há profundidade. Jejum, oração e vigilância sempre foram ferramentas espirituais, não como ritual vazio, mas como treinamento da vontade. O corpo aprende a obedecer ao espírito. Em tempos de hiperconsumo e gratificação imediata, essa prática parece antiquada. Mas talvez seja exatamente por isso que ela se tornou urgente. A alma precisa de rotina espiritual, assim como o corpo precisa de alimento. Quem negligencia essa prática, vive espiritualmente desnutrido. E em tempos difíceis, desnutrição moral cobra preço alto. Não é dramático afirmar isso, é realista. Crises testam fundamentos. Disciplina espiritual não é fuga da realidade, é preparação para enfrentá-la. O cristão não ignora problemas sociais, econômicos ou culturais. Ele os encara com lucidez, mas sua estabilidade não depende deles. Sua âncora está mais profunda. Tempos difíceis isolam pessoas, e o isolamento enfraquece as convicções.
A Bíblia sempre valorizou a comunidade. A igreja não é plateia, é corpo. Família não é contrato social, é aliança moral. Quando estruturas familiares se fragmentam, indivíduos ficam mais vulneráveis emocionalmente e espiritualmente. O livro de Provérbios ensina sabedoria prática. Não é misticismo abstrato, é conselho direto, prudência, trabalho, domínio próprio. Valores que hoje são vistos como conservadores demais ou exigentes demais. Mas são justamente esses valores que sustentam gerações em períodos turbulentos. Pais espiritualmente preparados criam filhos menos frágeis, não perfeitos, mas estruturados. A geração mais jovem enfrenta desafios inéditos, excesso de informação, identidade fragmentada, pressão digital constante. Cabe aos mais experientes oferecer estabilidade, não pânico. Comunidade cristã saudável é lugar de apoio e correção, não de cancelamento moral nem de teatro religioso. Nos tempos bíblicos, as igrejas eram pequenas, perseguidas e vulneráveis. Ainda assim, cresceram, porque tinham convicção e compromisso. Preparar-se espiritualmente também significa assumir responsabilidade social com equilíbrio. Nem apatia cínica, nem ativismo desesperado. Fé madura sabe quando agir e quando permanecer firme. Nem tudo precisa de resposta impulsiva. Esperança cristã não é otimismo ingênuo. É uma confiança fundamentada. A diferença é crucial. Otimismo depende de cenário favorável. A esperança bíblica depende da fidelidade de Deus, e essa não oscila conforme a bolsa de valores ou as tendências culturais. Coragem moral será cada vez mais exigida. Defender princípios, manter integridade, sustentar fé em ambientes hostis, não com agressividade, mas com firmeza serena. Daniel na Babilônia é exemplo clássico. Não gritou, não negociou, apenas permaneceu. Tempos difíceis revelam quem somos sem maquiagem social. Revelam se nossa fé é herança cultural ou convicção pessoal. Há uma diferença enorme entre tradição religiosa e fé consciente. O cristão preparado não vive em paranoia escatológica, nem em negação confortável. Ele vive atento, vigilante, sóbrio. Não compartilha medo viral como se fosse evangelho. Não transforma crise em espetáculo. No fim, preparação espiritual é maturidade. É compreender que a vida é breve, que o sofrimento é real, mas que a eternidade é maior. E quando essa perspectiva se estabelece, o medo perde autoridade. Tempos difíceis virão. Alguns já estão aqui. Mas o desespero não é opção para quem compreende a profundidade da fé cristã. Preparação espiritual não é moda religiosa. É sobrevivência moral. Se este conteúdo fez sentido para você, reflita. Questione. Reavalie suas práticas. Não espere a próxima crise para começar a construir fundamentos. Porque quando o vento sopra, a casa revela como foi construída. E a pergunta final permanece: sua fé é estrutura ou decoração?